dia, meus diletos amigos. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para prosseguir com as meditações do momento bíblico. Esta feita, nós vamos meditar no texto que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 50, a partir do versículo 14 até o versículo 23. O texto da palavra de Deus, ele diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros? Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano? Assentaste-te a falar contra o teu irmão? Falas contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito. Eu me calei. Pensavas que era tal como tu. Mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Um texto muito forte, que nos chama a atenção para a verdadeira espiritualidade, em contraste com aquela religiosidade pecaminosa. Sim, existe uma religiosidade pecaminosa. Nos escritos do passado, sempre a religião era enaltecida como uma coisa boa. De fato, a própria Bíblia fala a respeito da boa religião, a religião pura e sem mácula. Tiago fala a respeito dela, a respeito de uma religião que põe por obras o benefício, o bem, o amor. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que põe por obras a fé que professa. Mas aqui é possível, nesse texto, identificar que nós podemos muito claramente viver uma vida aparentemente espiritual e, no entanto, ter uma vida completamente contrária àquela espiritualidade que nós professamos. O texto vai nos mostrar claramente, no versículo 14, já inicialmente, ele diz: oferece a Deus. Oferece a Deus aqui sacrifício de louvor. Observe que não é sacrifício do tipo fazer esforço penitencial. É sacrifício de louvor. É como se aquele que se aproxima de Deus e o louva e abre a sua boca em louvor, aquele que oferece o sacrifício de louvor, e aqui eu destaco o louvor não só como uma manifestação artística, no sentido de prolatar uma poesia, de prolatar uma oração a Deus, de exaltação a Ele, ou de cantar, de salmodiar ao Senhor, não apenas isso, mas louvor no sentido de exaltar a Deus, de dignificar Deus, de demonstrar por onde você for que Deus é digno de exaltação, de dignificação, que deve ser louvado por você. Como é que você pode louvar uma pessoa sem falar? Você pode
louvar uma pessoa na medida em que você demonstra claramente que está com ela, que a admira tanto, que a enaltece tanto, que a sua vida está em conexão direta com quem aquela pessoa é. Sacrifício de louvor aqui seria: qual é o preço que eu e você podemos pagar para enaltecer Deus nessa sociedade? Então oferece a Deus isso. Ofereçamos a Deus o sacrifício de louvor. E note que na sequência ele diz: e paga ao Altíssimo os teus votos. Observe aqui, voto é algo muito sério, é algo muito profundo, é algo muito entre a pessoa e Deus. Não é algo que você externa para ninguém, não é algo que você sai dizendo para todo mundo que fez um voto ao Senhor, não é algo que tem valor, inclusive, se você fizer esse tipo de prolatação por aí, de propaganda. Não. Você tem que votar, é um compromisso de relacionamento tão próximo com Deus que você faz um compromisso entre você e Deus. E é interessante que sacrifício de louvor aqui esteja diretamente linkado com pagar os votos. Porque voto é algo entre você e Deus. De maneira que oferecer um sacrifício de louvor a Deus, oferece a Deus, não oferece diante dos homens, não oferece religiosamente, não oferece numa manifestação pública. Não necessariamente, pode ser também, mas o foco aqui é de que você, assim como você paga ao Altíssimo seus votos, algo só entre você e seu Deus, assim também você deve se sacrificar no sentido de qual é o preço que eu tenho que pagar para honrar a Deus. É uma coisa entre mim e Ele. Oferece a Deus sacrifício de louvor, enaltecimento do nome de Deus. E aí, lá vem a promessa de Deus. E invoca-me no dia da angústia. E aí você vai ver o que é que vai acontecer. Eu te livrarei, em primeiro lugar, e tu me glorificarás. E de novo, esse glorificar aqui, volta para Deus em louvor. Volta para Deus em louvor. Então, se o seu relacionamento com Deus é próximo, é algo onde que você faz entre você e Deus para pagar para Ele, para devolver para Ele, para dizer: está aqui, Senhor, a minha vida, está aqui, Senhor, aquele meu compromisso contigo. Eu quero enaltecer ao Senhor, eu quero sacrificar, eu quero pagar um preço necessário para exaltar o teu nome, para oferecer a ti, não é oferecer a religião, não é oferecer a um líder religioso, não é oferecer a alguém que está me observando fazer ou apresentar qualquer manifestação de louvor em todas as suas formas a Deus, não. É você e Deus em um relacionamento íntimo, onde você oferece aquele sacrifício de louvor, e aí sim, fruto dos lábios que confessam o teu nome, como diz no outro lugar. E aí, o resultado é esse. Na sequência, você me oferece o sacrifício de louvor, você paga, você cumpre aquele compromisso que você fez comigo, que só nós dois sabemos, ou só nós quatro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o ofertante. E olha, sabe o que é que vai acontecer? Sabe qual é a consequência? É uma ligação aqui. E invoca-me no dia da angústia. Faça isso. E aí vê o que é que acontece. E invoca-me no dia da angústia. A angústia virá. A angústia claramente. E invoca-me no dia da angústia. E vê o que é que acontece. Eu te livrarei. A angústia vem. A angústia virá. A angústia tem vindo sobre nós mais recentemente. E aqui diz: eu te livrarei. Eu vou te preservar no meio dessa angústia. Eu vou te livrar. Eu vou te salvar. E, consequentemente, você vai me glorificar. É assim que funciona.
O ofertante precisa de Deus, se aproxima de Deus, o louva a um custo alto, muitas vezes, na vida, para demonstrar Deus, paga ao Altíssimo seus votos, faz um relacionamento com Deus, faz um compromisso com Deus, que só eles dois sabem, sem exposição pública, meramente religiosa. E aí, é uma sincera obediência daquele que oferta a Deus para o Senhor. Como pagar votos ao Altíssimo? E a consequência natural é que, vivendo nessa vida, vivendo nesse mundo, vindo as angústias, o que vai acontecer é, o Senhor vai livrar. É o que está dito aqui claramente como uma promessa. Eu te livrarei. E, no final das contas, o Senhor é glorificado, porque naturalmente aquele que oferece sacrifício de louvor a Deus é porque valoriza Deus. E não há como você receber um benefício de Deus sem, na sequência, você devolver para Ele em glória, em alegria, em gratidão, em reconhecimento da bondade de Deus para com você, que não merece nada disto. Observe aqui a mudança radical, quando ele diz, mas ao ímpio, diz Deus. Ou seja, até aqui não se estava tratando com quem é ímpio, se estava tratando com quem é sincero diante de Deus, com quem oferece sacrifício verdadeiro, com quem faz compromisso, voto aqui, né? Com quem faz compromisso com Deus mesmo, só os dois, e os cumpre, e os paga, mesmo se sacrificando. Isso é louvor a Deus. Mas ao ímpio, quer dizer, aparece aqui uma segunda classe de pessoas no texto, mas ao ímpio, diz Deus. É uma pergunta nesse dito de Deus. Que fazes tu em recitar os meus estatutos? Olha, é possível recitar os estatutos de Deus? É possível recitar os estatutos de Deus? É possível conhecê-los? É possível tomar até mesmo a minha aliança na tua boca? A aliança de Deus valoriza demais a aliança dele. A aliança dele com o seu povo é a preço de sangue, sacrifício do sangue do seu próprio filho. E ele está dizendo, olha, eu valorizo a minha aliança, e você está tomando a minha aliança na sua boca. Mas qual é o valor que isso tem para mim? Porque aquele que está tomando a aliança na boca está se aproximando de Deus, como que oferecendo louvor e exaltação a Deus, como que mostrando que ele se relaciona com Deus em aliança. Mas observe, é um ímpio que está fazendo isso. É um ímpio. Minha aliança é um ímpio que está fazendo. O ímpio está tomando a aliança na boca. E Deus está dizendo, o que é que isso tem a ver contigo? A aliança é minha. Minha aliança. Mas o que é que isso tem a ver contigo? Ei, para de fazer isso. Sai daqui. Entende? Essa classe de pessoa que se aproxima de Deus falsamente, não em sincera obediência. Uma pessoa ímpia, uma pessoa contrária daquilo que é verdadeiramente piedoso. Se aproxima de Deus, Deus diz, ei, sai daqui. O que tu tá aqui? O que tu tá fazendo aqui? Amigo, me lembro das palavras de Jesus, amigo, como entraste aqui? Ele ordenou aos servos, retira ele. Como entraste aqui sem vestes nupciais? Sem revestimento de santidade e pureza, sem adequação ao local onde você está. Você está destoando do ambiente. O ambiente aqui é de sinceridade, você é insincero. O ambiente aqui é de pureza e você é impuro. O ambiente aqui é de obediência e você não quer conversa em guardar os meus mandamentos, em cumprir os meus estatutos e juízos, em obedecer à minha palavra. O ambiente aqui é de proximidade, é de compromisso, e você não quer cumprir os meus votos. Sai daqui. E esses, diz o texto lá,
Senhor Jesus Cristo falando, são lançados, amarrados nos pés e nas mãos e lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estou colocando isto aqui, são palavras pesadas, mas que precisam ser refletidas porque são a verdade. Nós temos duas classes de pessoas, aqueles que oferecem sacrifício de louvor a Deus e aqueles que religiosamente vão para os templos, que religiosamente se apresentam com as palavras na boca da aliança de Deus e, no entanto, são ímpios, diz Deus. E aí ele sai desenvolvendo no texto, explicando qual é a consequência para o ímpio em aproximar-se de Deus insinceramente. Assim como oferecer sacrifício de louvor a Deus, pagar os votos, vai ter a consequência de você, na necessidade de invocar a Deus e Deus te livrar e você glorificar Ele, devolvendo, porque aquele que crê em Deus, o crente não faz outra coisa a não ser isso, glorificar a Deus em tudo que Ele faz na vida dele. Assim também com o ímpio, há consequências para se aproximar de Deus religiosamente. Outra coisa interessante, o ímpio se aproxima de Deus. Isso é um alerta para todos os que se aproximam de Deus, para que você consulte seu coração. Meu Deus, estou eu em sincera obediência? Sou eu realmente aquele teu? Confirma a minha fé, confirma a minha vocação e eleição. O convite é constante no ensino dos apóstolos, porque os ímpios se aproximam de Deus. Olha, o ímpio recitando os estatutos. Olha, recitando os estatutos. Olha, tomando a aliança na boca. É uma advertência para nós que cremos. Meu Deus, sou sincero ou estou me aproximando ímpia e religiosamente de Deus? Sabe qual é a consequência? Já que você odeia a correção, o ímpio não quer ser corrigido por Deus. Ele até quer cantar para Deus. Mas quando Deus fala, mostra o pecado dele, ele não quer abandonar o pecado, ele não quer se converter, ele não quer se afastar dos maus caminhos que lhe trazem verdadeiro prazer. Deus não é o verdadeiro prazer dele, aquilo que ele quer fazer, a forma como ele quer pensar, a opinião dele, o orgulho dele, o seu auto-ensino, o seu auto-engano, é o caminho dele, é o que ele quer fazer. Você não quer a correção de Deus. O ímpio não quer. Sim, Senhor, como é? O que é que eu tenho que fazer? Olha, humildade aqui, né? Diga, me corrija, onde é que eu estou errando, pelo amor de Deus? E aí o Senhor mostra e aí você procura realmente corrigir os seus caminhos, mudar de direção. Arrependimento é mudança de direção. Mudança não é fraqueza. Mudança é obediência a Deus. Ei, tu está indo para o caminho errado. Mude para a obediência aos meus estatutos, aos meus juízos. Aí sim você vai estar em aliança comigo. E pode tomar ela nos lábios. Isso é glória para mim. Isso é sacrifício de louvor para mim. Mas quando você aceitar a correção. Não quando você odiar a correção. Lanças as minhas palavras para trás de ti. Eu gostaria de que você observasse aqui com muita clareza. Olha o que está acontecendo aqui. Ele lança as palavras para de trás dele, o ímpio. No entanto, toma as palavras na boca. Que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele lança as palavras para de trás. As palavras da aliança estão na boca dele. Ele está recitando. Recitar são palavras recitadas dos estatutos. Os estatutos, a palavra de Deus. Está aqui, ó. O ímpio abre a boca e fala as palavras de Deus. No entanto, na verdade, ele despreza a palavra de Deus. Ele pega a palavra de Deus e joga para trás. Não quer conversa com ela. Como é que ele faz isso? Como é que ele lança para fora? Aqui mostra o versículo 18, o versículo 19, o versículo 20. Mostra como é que você faz. Aqui ele dá alguns exemplos de como lançar para trás de si a palavra de Deus, mesmo recitando os estatutos na boca. Você vê o ladrão e você consente com ele. Primeira coisa. Aqui, ó. Ladrão. Há muitas formas de roubar.
Mas você vê o ladrão e você consente com ele. Aliás, não roubar nada, mas consentir com quem rouba é ladrão também. Tens a tua parte com adúlteros. Eu acho que não há um mundo mais forte em adultério em toda a história da humanidade do que esse tempo presente que nós estamos vivendo. Porque o adultério se manifesta constantemente até agora na cultura e no cancioneiro popular. Se institucionalizou o adultério em nossa cultura. As músicas do cancioneiro popular, você está nas ruas e aí você tem que ouvir, não tem jeito, e você percebe claramente que está embrenhado na cultura de uma forma extremamente contaminada o adultério. Enaltecido o adultério, louvado o adultério, ao invés de louvado o Senhor. Soltas a tua boca para o mal. Difícil de ver as pessoas falando de coisas boas, do bem, de coisas adequadas, agradáveis, edificantes, que levem as pessoas para bons caminhos. É sempre o mal, falar mal dos outros, criticar. Redes sociais, meu Deus, redes sociais, soltar a boca para falar mal. A tua língua compõe o engano. Temos comentado a tendência atual da sociedade, ouvimos falar o tempo todo, fake news, falsas notícias, a língua compondo o engano, exatamente como Beethoven compõe uma sinfonia com cuidado, a pessoa compõe, maquina, engendra o engano para poder perverter as pessoas, prejudicar as pessoas, para poder se dar bem, para poder obter lucro. As pessoas compõem o engano. Assentaste a falar contra o teu irmão. As pessoas hoje não têm escrúpulos até em prejudicar, enganar as pessoas do seu próprio sangue, da sua própria família para se beneficiar. Falas mal contra o filho da tua mãe. Aqui é só um paralelismo da poesia, né, hebraica, dizendo a mesma coisa, né? Falas contra o teu irmão, e aqui, para que fique claro que você está falando da família mesmo, ele mostra, olha, é contra o filho da tua mãe, só querendo dar uma ênfase de que coisa terrível, o filho da tua mãe, tu tem alguém semelhante a ti, e mesmo assim tu compõe o mal, tu fala mal, tu se assenta a prejudicar quase que a ti próprio, a teu irmão. Essas coisas são obras ímpias. E aí, a sua consciência é quem vai lhe arguir. E tens feito. E aí, é interessante como Deus diz aqui, pensavas que era tal como tu. Por quê? Porque o tempo passa, as pessoas praticam as suas obras ímpias, vão nos templos, fazem a religião, todas aquelas obras, tomam a palavra da aliança na boca, tomam os estatutos na boca, e acha que está tudo certo, acha que Deus está concordando com tudo, ou então não está, não tem tanto problema assim, ou então, não, mas eu acho que ele perdoa assim, né? Não, perdoe aí, senhor, e continua fazendo, perdoe aí, continua fazendo, perdoe aí, continua fazendo, perdoe aí, continua fazendo, e isso é tu, né? Isso é tu. Aí Deus está dizendo, tu pensa que eu penso como tu, quer dizer, que é fazendo e perdoa aí, fazendo, perdoa aí, quando na verdade não há um arrependimento, não há uma mudança, não há um verdadeiro interesse em se aproximar de Deus com sinceridade, em obediência. Mas eu te repreenderei, é o que diz o texto. Eu te repreenderei. Essa repreensão de Deus aqui virá para o ímpio. E tudo vai ser exposto. Imagine uma tela 8K de 200 metros por 100 metros, 16 por 9, mostrando em altíssima definição, por ordem, tudo o que você fez contra Deus e contra o seu próximo. Você vai ser arguído por isso. Aqui está falando do julgamento, está falando do juízo, e é algo sério, que nós precisamos considerar. Ouvi, pois, isto. Tudo isso que está sendo dito aqui, desde o versículo 16, aqui, até ao versículo 21, tudo isso que está sendo dito aqui, ouvi, pois, isto, é para aqueles, é uma advertência, para aqueles que se esquecem
de Deus. Se você não está se esquecendo de Deus, você está vendo do que é que você está sendo livrado? Você está vendo qual é o caminho que Deus está lhe prometendo? Pode me invocar no dia da angústia. Eu vou te livrar. Essa é a promessa. E Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Eu te livrarei. Sabe o que vai acontecer? Você vai me glorificar porque você é meu, você quer estar comigo, você é dos meus, você tem sinceridade na obediência para comigo. Mas olha, isso é para quem se lembra de Deus. Porque o texto vai concluir dizendo: tudo isto que eu acabei de narrar, essas obras, e esse comportamento religioso, se aproximando de mim, tomando minha aliança na boca, e depois praticando essas coisas, você está se esquecendo de mim. Pois olhe, ouça isso. E aqui é a segunda classe. E você precisa avaliar de que lado eu estou. Se você se esquece de Deus, ouvi, pois, isto, para que não vos faça em pedaços. E aqui, quem está vendo, eita, que coisa pesada. Mas olha, sabe o que é isso aqui? Um convite ao arrependimento. Esse ouvir aqui é demonstração de misericórdia, é demonstração de grande amor. O que Deus está dizendo aqui é: ei, me escute, você está fazendo isso? Deixe de fazer isso, pare de fazer isso aqui, certo? Ouvi isto, para que eu não vos faça em pedaços, me dê ouvidos, para que eu não venha sobre você com juízo, me dê ouvidos. Para que eu não vos faça em pedaços. O juízo vem, se você não dá ouvidos a Deus. Porque aquele que oferece sacrifício de louvor, e aí termina o texto, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei o livramento. Eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Esse texto aqui casa perfeitamente com o que ele acabou de mostrar no início aqui. Aquele que ordena bem o caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. É o sentido aqui de eu te livrarei. Salvação no sentido de livramento. Salvação no sentido de proteção. E também, num sentido mais específico, considerando toda a Escritura, toda a revelação de Deus, aquele que bem ordena o seu caminho diante de Deus, é porque tem se aproximado de Deus para realmente tomar a aliança dele na sua boca, e a aliança de Deus com o homem é unilateral. Deus é quem oferece o sacrifício que paga a conta do homem. E a partir daí, o homem, confiando nisto, entra em uma aliança verdadeira com Deus de salvação, salvação eterna. E a consequência disso é porque nessa entrada de aliança, Deus trabalha na vida dessa pessoa ao longo de toda a vida, para que essa pessoa agora mude, abandone os seus antigos caminhos. Isso é arrependimento. Arrependa-se e creia no Evangelho. Você se arrepende e se volta para Deus, que é rico em perdoar. E agora você vai andar em caminhos diferentes, isto é, você vai estar ordenando bem os seus caminhos diante do Senhor. E quando você ordena bem os seus caminhos diante do Senhor, a consequência é a completação daquela caminhada que você começou com Deus lá no início, quando você fez aliança com Ele no sangue de Cristo. A salvação de Deus virá para a sua vida. Então, que o Senhor Deus possa te abençoar neste dia com a meditação da sua palavra.